Estamos retomando, este é o curso Sucesso na Vida Cristã e esta é a unidade 2. A origem do pecado é o tema, aula 4, estamos já na aula 4, veja como o tempo passa. E esta primeira parte nós trataremos sobre a origem do pecado, né? Falando mais especificamente a respeito da origem do pecado. Quando nós falamos da origem do pecado, a nossa tendência é nós nos voltarmos para Gênesis capítulo 3. Nós achamos que ali, em Gênesis capítulo 3, é que nós temos o pecado se originando. Entretanto, por tudo que nós já informamos, por tudo que nós já estudamos até aqui, nós vamos verificar que não foi exatamente ali em Gênesis capítulo 3 que o pecado entra, mas anterior a isso. Então, vamos tratar um pouquinho desse assunto nesta aula, falando a respeito da desobediência de Satanás, ou seja, a desobediência do querubim ungido, que transformou-se num Satanás. Então, o primeiro ponto, a desobediência ou a insubmissão desse querubim, que era então um querubim perfeito, sábio e formoso, provocou a queda, ficando privado da presença de Deus. Veja, essa queda desse querubim, ou queda de Lúcifer, não é? A palavra Lúcifer, ela está relacionada com um anjo de luz, ok? Então essa queda não ocorreu ali em Gênesis capítulo 3, mas num período, num ponto da eternidade antes de Gênesis capítulo 3. Então, muito antes houve a queda, tá, desse ser, por causa da sua desobediência, por causa da sua insubmissão a Deus, por causa da sua insubmissão ao Criador. Então vejam, é importante nós entendermos este ponto aqui. A corrupção partiu do seu próprio coração. Então veja, a maldade, ela não nasceu no coração de Deus. A maldade partiu do próprio coração de Lúcifer. O seu coração se contaminou. Nós não sabemos o motivo disso, tá? Mas fica claro que a corrupção, a iniquidade, a maldade, o pecado partiu, foi gerado no próprio coração de Lúcifer. Outro ponto, Deus nunca desejou que Lúcifer caísse. Ele não tinha esse propósito, ele não tinha esse desejo no coração. É lógico, Deus é perfeito. Deus jamais desejaria que o pecado se originasse. Entretanto, pelo que nós sabemos, houve a queda de Lúcifer, teve origem então aí o pecado, e nós temos o mundo estabelecido nisso até o presente momento. Na verdade, o que Deus queria de Lúcifer e dos demais anjos era a adoração, era que esses seres fossem submissos a Ele, que estivessem prontos para servi-lo, para adorá-lo. Muito bem, hoje, como nós já falamos, ele não é mais um querubim ungido. Pelo contrário, ele é um demônio caído. É um anjo caído, na mais deplorável forma demoníaca. Nós não temos mais aquele resplendor. Esse ser não tem mais aquele resplendor, aquela formosura, aquela beleza. Porém, ele está numa forma demoníaca, na forma de um anjo caído. Deus perdeu um querubim ungido e ganhou um opositor. Deus ganhou um adversário. Agora veja, ele juntamente com os anjos caídos estão em rebelião contra Deus, contra os anjos de Deus, contra a igreja, contra todos aqueles que adoram a Deus. Então há uma luta, uma batalha. Esse ser está juntamente com seus demônios operando então
em rebelião e em luta, sendo então um adversário, sendo um acusador dos filhos de Deus. Poderíamos dizer então que o pecado originou-se nesse anjo. Vejam, o pecado teve origem então nesse ser e não no homem. Apesar de que lá em Gênesis nós temos a origem do pecado na raça humana. Entretanto, o pecado é anterior a isso. A iniquidade, a violência, a profanação ocorreu então no coração de Lúcifer, o qual tornou-se em Satanás. Então, agora nós não temos mais o querubim ungido, mas sim Satanás, o diabo, a antiga serpente, conforme já falamos em Apocalipse 20, versículo 2. Ele é então o adversário de Deus. Vejam agora Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2, que isso vai ficar mais claro então para nós a respeito desse ser maligno, como ele opera. Apocalipse capítulo 20, versículos 1 e 2. Então, o apóstolo João está escrevendo aqui o que ele viu, não é? Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, o que nós temos aqui nessa passagem? Um único anjo de Deus agindo, operando, prendendo e colocando no abismo este ser, chamado então de dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Nós vamos ver agora no versículo 3. Esse mesmo anjo que o prendeu, o lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por um tempo. Então, João está relatando aqui no capítulo 20 de Apocalipse a respeito dessa limitação de Satanás. Ele tornou-se limitado, ele foi preso, não é, por um único anjo, e isso já demonstra que ele não é onipotente, como nós já vimos em aulas anteriores. Esse atributo de onipotência é apenas divino. Esse ser, Satanás, não é onipotente, porém, ele está debaixo da autoridade divina, ele está debaixo dos poderes das forças angelicais divinas. E ele, então, mesmo sendo um ser rebelde, ele tem que se curvar e se prostrar diante de Deus. A Bíblia diz que Satanás e seus anjos também irão adorar a Deus. Eles vão se dobrar perante o Senhor. E toda língua, Paulo escreve isso na sua carta aos Filipenses, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Portanto, nós devemos entender essa ação divina no universo. Deus tem todo o controle, Satanás é seu adversário, o pecado teve origem no coração de Lúcifer, e depois então nós temos a queda do homem debaixo dessa influência. Ok? Terminamos essa primeira parte e vamos para a parte 2 dessa aula.